UFG está aqui, vai transmitir tudo e fazer daqui hoje, tá? A TV UFG é um canal aberto da UFG, gerenciado pela Fundação RTVE. No canal aberto é só em Goiânia, mas as transmissões e a internet são todas, aí fica tudo registrado e acompanhado. Nós estamos com todo o prestígio. E a UFG tem também uma rádio, a Rádio UFG, e tem uma concessão para cá, viu? Depois a gente precisa discutir esse negócio para cá, tem uma concessão aqui também. Muito bem. Pessoal, boa noite. Boa noite. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, que muitos de nós já nos encontramos hoje de manhã, estivemos juntos o dia inteiro. Eu sou a professora Angelita, eu sou professora do curso de jornalismo, não vou dar aula aqui. Ainda. Quando tiver o curso aqui, né? Sou reitora da Universidade Federal de Goiás. Nós estamos aqui hoje para dar as boas-vindas aos nossos estudantes, nossos professores. Hoje é o nosso primeiro dia de atividade acadêmica dentro do nosso calendário para nós, segundo semestre de 2025, mas para vocês, o primeiro semestre das atividades. Então, o primeiro semestre que marca a história do Campus Cidade Ocidental, aqui, da UFG aqui em Cidade Ocidental. Então, eu vim aqui informalmente dar as boas-vindas. Estamos aqui, o professor Gesiel, vou passar a palavra para o professor Gesiel, nosso vice-reitor, depois o professor Ricardo, diretor do Instituto de Inovação e Gestão aqui em Cidade Ocidental, e nós temos algumas autoridades, como tivemos autoridades durante todo o dia nas nossas atividades, vereadores, o prefeito Guinha, a vereadora Cátia de Goiânia para a atividade da noite, o ex-prefeito Fábio Corrêa, que foi nosso padrinho, vamos dizer assim, nós inauguramos esse prédio ainda na gestão do prefeito Fábio. Então estamos aqui todos assim para dar boas-vindas, para dizer a vocês que nós estamos dando um passo histórico aqui na Cidade Ocidental, e esse campus daqui 5 anos é a previsão, a perspectiva nossa é ter 2.800 estudantes, 200 professores, 200 servidores, 180 professores. Aqui será uma grande universidade, já é uma grande universidade, mas para ser grande a gente vai dando os passos, e os primeiros passos nós estamos dando juntos com vocês, né? Muito obrigada. Quero realmente desejar as boas-vindas, e daqui a pouco nós vamos contar o professor Orlando aqui para essa aula inaugural agora à noite. Vou passar o professor Gesiel. Obrigado, professora. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui. A palavra de ordem aqui hoje, prefeito Fábio, começamos. Começamos as atividades do campus, né? E uma grande vitória. Foi um período preparatório muito curto, mas muito intenso, e conseguimos concretizar então o início das atividades para hoje. São todos bem-vindos aqui. Nós temos os professores do campus, temos aqui, como disse a reitora, algumas autoridades aqui do município, outros convidados, mas se vocês não se incomodarem, eu queria pedir um favor para os estudantes aqui que são presentes para se levantarem, para ver se nós vemos os alunos. Muito bem. Os 6 diferentes cursos, né? É uma alegria grande. Esse campus aqui é para vocês, a universidade é, antes de tudo, para vocês. Sejam muito bem-vindos. Com certeza, nós vamos fazer história, e vocês são parte da história, que será, com certeza, muito importante, muito relevante aqui no campus Cidade Ocidental. Bem-vindos e obrigado. Professor Ricardo Barbosa de Lima, diretor daqui do... Deixa eu só falar uma coisa antes aqui, só para os estudantes, porque tem muita gente que ajudou aqui, o professor Orlando vai mencionar, mas um deles foi o vereador Robson, e que alguns estão dizendo que ele fez tudo isso em interesse próprio, porque ele é um dos estudantes aqui, e é bom que vocês saibam que o colega de vocês é um importante vereador de Cidade Ocidental, e ele está matriculado no curso de administração pública. É uma alegria ter o senhor aqui, viu, vereador, depois
do tanto esforço de todos nós, assim, em particular. Espero que o senhor goste bastante do curso aqui, que dê bastante certo. Obrigado. Então, mais uma vez, né, para quem nos viu hoje de manhã, a palavra, além de foi tudo vinha marcar toda a cerimônia, começamos novamente a agradecer, né? E agradecer também a vida, no sentido que esse arrojo da universidade, esse desafio que a universidade se propõe, né, também é motivo, só para contar aqui para todos, eu já contei para vocês, de reencontro também. Felicidade de encontrar minha colega de graduação, 4 anos, professora Lucimar. Foi muita emoção. Nós formamos juntos nessa universidade. Nessa universidade, egressa da UFG do curso de Ciências Sociais. Então, assim, agradecer então, ao campus essa oportunidade de encontrar amigas de longa data, né, que a gente viveu um tempo importante da nossa vida. Então, é só destacar que vocês estão chegando, né? Estão chegando, vocês vão conhecer os professores, né? Estão muito entusiasmados, com muita vontade, né, de iniciar o semestre, de passar tudo o que eles aprenderam. Todos os professores desse campo serão professores doutores, né? Então, assim, a gente já começa absolutamente assim, na ponta, então vocês fiquem absolutamente tranquilos que o que vai ser passado por vocês é o que tem de melhor no país e de referência internacional. Aqui a gente está começando, né, o prefeito Lulinha, né, essa proposta da universidade, como já foi colocado aqui no Vaz, é uma proposta que a palavra, né, Instituto de Inovação em Gestão não é por acidente, é uma coisa muito planejada e a gente quer que esse campus seja um campus de referência para todo o país. A gente não tem outra pretensão de vir para a cidade ocidental, para que esse campus, que começou antes dos outros 10 campos, eles possam também formar com muita excelência as primeiras turmas do Parque da Educação, que foi lançado no ano passado. Então, muitos de vocês já conheceram, mas talvez nem todos, né? Eu vou pedir agora, o José pediu para os alunos, Sim. Vou pedir para os professores do campo se levantarem. Eu não pedi porque eu sabia que você ia pedir. Vai dar aula para vocês de português, literatura. Professora Cris também, da mesma área. Né? Professor Rubens, morador aqui. Esse negócio fica próximo aqui, que é Brasília. Né? Tá, né? Então, chegando agora de Umas, perto de Goiânia, professora Cris. Professora Vivian, também aqui de Brasília, aqui do lado. Professora, né, ela é questão da lei, a professora Vivian da farmácia, né, vai trabalhar nos cursos vinculados à área da saúde aqui, mas também é da tecnologia. Né. Professora Jane, matemática, né, vindo de Goiânia para cá, vai trabalhar a disciplina de matemática com vocês. Professora Sheila, vindo de Anápolis, né? Vai trabalhar aqui, a professora Sheila é enfermeira, né? E vai trabalhar os cursos de saúde e tecnologia aqui também. Professora Aniele, nós recrutamos mais distante, vem de Rio Verde, né? Na área de inglês, vai trabalhar com vocês língua inglesa aqui. Professor Daniel, né? Ele é um pouco UFG, um pouco UNB, acabou de defender o doutorado dele nesse mês passado. Né? Vai ser só uma coisa, ele é 100% da UFG. O doutorado dele por acidente foi ainda. Não, mas ele era da UFG e continua da UFG. Vai trabalhar a disciplina de empreendedorismo com vocês.
E aqui, muita honra, muito prazer, ao meu lado, o professor Vitor, que é o vice-diretor do Instituto, né, da área da administração, que vai trabalhar políticas públicas aqui com vocês. Tá? Então, muito obrigado a todos, a todos, e novamente muito obrigado à municipalidade. Como eu falei na entrevista hoje de manhã, sem a parceria da cidade ocidental, a gente não estaria começando hoje. Muito obrigado. Reconhecimento, vou passar aqui a palavra primeiro para a vereadora Kátia, que é de Goiânia, fazer uma fala rápida aqui, que é nossa visitante, e depois o prefeito, que representa aqui toda a parceria nossa com a prefeitura. Vereadora, rapidinho aqui. Rapidinho, cumprimentar aqui a reitora, também o nosso prefeito, minha amiga de muito tempo, mas em especial, né, todo o corpo docente, viu, Ricardo? E também os nossos estudantes. Eu fiz questão de vir agora à noite, porque ter a aula inaugural, né, com o Orlando, marcando esse início de uma nova fase, com toda certeza, aqui no município de Cidade Ocidental, mas que, sem sombra de dúvida, jogar luz em toda a região metropolitana do Distrito Federal, porque onde a Universidade Federal chega, além de incentivar o ensino, né, a pesquisa, a extensão, ela vai promover o desenvolvimento econômico, social de toda a região. Então, para nós é um motivo de orgulho, viu, professora Angelita, professor Gesiel, de estarmos aqui junto com vocês, participando dessa aula inaugural, que marca uma nova fase, né, da história do município, de Cidade Ocidental, mas de toda a região metropolitana do Distrito Federal. Parabéns. E da UFG também. Professora Angelita, permita-me quebrar o protocolo, sei que vocês estão com a hora adiantada aqui, mas nada mais do que justo chamar aqui uma pessoa que, como vereador, doutor Robson, por favor, que como vereador batalhou para essa universidade, que isso aconteceu hoje, e hoje é aluno também, eu quero que ele venha aqui falar como aluno. Esquece que foi vereador, se fala como aluno, doutor Robson. Vou te assistir aí, ó. Bom dia, Manuel. Assim, com muito orgulho, hoje, poder bater no peito e falar, eu sou aluno da UFG, Universidade Federal de Goiás, uma das 20 melhores universidades do país. Eu sou aluno em Goiânia, sou em adolescente. Esse campus Cidade Ocidental, a gente, como vereador, acionamos o deputado Luiz Autônomo, Centrão de Educação, então, tomou posse. E eu fui fazer vestibular, gente, para poder guardar o caderno de prova. Falei, depois de tanta luta, eu quero guardar e colocar lá no meu gabinete. Eu, no dia da prova, professora, quando eu abri assim, aquela tabela periódica, quase caí para trás. Depois de mais de 20 anos sem estudar, assim, em relação ao ensino médio, fiquei muito feliz, fui aprovado. E o pessoal fez a aposta, vai cursar, não vai, é advogado, vai cursar, falei, vou cursar, porque o conhecimento nunca é demais. E quando a gente se propõe a representar, tem que representar com R maiúsculo. Então, obrigado, prefeiturinha, toda a UFG. Agradecer aqui também ao ex-prefeito Fábio, dos 10 novos campos do Parque Universidades, o único da região centro-oeste, esse Estado Ocidental, e o único que, na data de hoje, está iniciando suas aulas, graças a essa parceria que foi feita com a Prefeitura e com a sua gestão, e agora dando continuidade à gestão da Prefeitura. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu fiquei sabendo que tem alunos aí que estão com dificuldade em relação ao local para alugar, né, de se hospedar aqui no nosso município. Vocês podem colocar lá depois, o vereador Robson Medeiros no Instagram, tem meu WhatsApp, e a gente pode estar aí ajudando aos colegas a achar aqui a melhor acomodação. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Agora, cidadã occidentalense, ela chegou aqui. Para mim, eu cheguei em Cidade Ocidental, eu sabia que a UFG tinha uma área lá, mas eu cheguei em Cidade Ocidental pelo GPS e hoje está saindo aqui com o kit cidadão occidentalense. Muito obrigado. Os alunos devem conversar aqui comigo e falar assim, não, professor, está meio envergonhado, estamos chegando, mas já que o prefeito vai estar aí, os vereadores, o ex-prefeito vai estar aí, os meninos já têm uma reivindicação. É uma reivindicação que vocês não conhecem, que vocês nunca ouviram, que é o transporte. A gente tem alunos aqui de Brasília, tem alunos de Planaltina, tem alunos de Valparaíso, tem alunos, né? E essa questão do transporte entre as cidades do entorno,
né, a UFG, né, deve provocar ainda mais desafios, né? Então é só assim, não, tudo que foi colocado de necessidades, né, a municipalidade fez o possível e impossível, e com certeza essas coisas que foram da alçada da prefeitura, do alcance da prefeitura, eles vão vir com muita atenção e vão tentar encaminhar. É só para falar isso que os meninos me pediram já, para falar que a gente não tem ainda. Eu falei assim, ó, é a última vez que eu faço isso, porque a primeira coisa que vocês têm que fazer ali, né, quem me pediu, é logo montar o diretório acadêmico, né, se organizar enquanto estudantes, para que essas e outras reivindicações possam ser levadas às diferentes instâncias da universidade e da cidade, né, e do estado do Goiás. E é assim que o desenvolvimento avança, né, com as reivindicações e as políticas públicas. Gente, muito obrigada. Então, agora eu vou devolver a palavra ao nosso cerimonialista oficial, o professor Vitor, que é diretor, que vai agora se conduzir aqui. Gente, obrigada. Obrigado. Muito boa noite a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos, né? Sem mais delongas, a gente já vai querer convidar, né, o professor Orlando, né? Teremos agora a aula inaugural noturna, o professor Orlando vai nos brindar hoje, com o título "O Campus Cidade Ocidental no Contexto das Universidades Federais. Breve histórico da criação das universidades brasileiras e importância do campus do UFG na cidade ocidental". O professor Orlando Amaral ingressou no Departamento de Física da UFG em 1984 e se aposentou em 2018. Doutor em Física, foi o primeiro diretor do Instituto de Física e recebeu o título de professor emérito da UFG. Foi diretor executivo da FNAP, pró-reitor da Administração e Finanças da UFG no período de 2006 a 2014 e reitor da UFG no período de 2014 a 2018. E ele foi presidente da Comissão de Implantação do Campus do UFG de Cidade Ocidental. Professor Orlando, por favor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rita, Miguel, Universidade Federal, especialmente a professora Angelita, que confiou a mim essa tarefa de coordenar uma comissão de implantação desse novo campus. Um desafio muito grande e que, para mim, tem um significado muito especial que vai ficar claro ao longo da minha apresentação. Queria cumprimentar todos que estão aqui, mas de forma muito especial o atual prefeito, Lulinha, parceiro da UFG, e muito especialmente o ex-prefeito Fábio, que esteve conosco desde o início, em todas as tratativas com ele muito disponível, assim como Lula, para fazer acontecer esse campus, para estarmos aqui hoje, a despeito de todas as dificuldades que tivemos. Não foi nada simples. Nessa vida, nem tudo é simples. Em geral, as coisas são mais complicadas mesmo, mas com o apoio da prefeitura, de toda a equipe do prefeito, dos prefeitos, do Robson, da Câmara, nós conseguimos chegar a esse ponto. Então, é com muita satisfação, muita emoção que eu estou aqui para falar um pouco, sobretudo para os estudantes. Acho que o que eu vou falar serve para todos, mas muitos que já estão na universidade há mais tempo já sabem muito do que eu vou falar aqui, mas sobretudo para os estudantes eu acho que vai trazer algumas novidades, algumas informações novas que acho que fazem parte daquele conhecimento básico que todos têm que ter sobre, que estão na universidade, né, que tem que ter sobre que instituição é essa, onde é que nós estamos, né, onde é que vocês estão chegando agora, que território é esse, né? Então, minha pretensão é essa de, muito rapidamente, fazer um histórico muito breve também, superficial, de como as universidades aconteceram no Brasil, e fazer alguma referência também às universidades em outras partes do mundo e as dificuldades iniciais que esse país teve de implantar uma universidade, as suas universidades, mas como chegamos até hoje com um sistema universitário muito robusto, muito importante para o país. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar aqui hoje. Mas
Sintam-se todos muito cumprimentados, novos professores, vocês alunos, sobretudo, Kátia, novos professores, e todo mundo que está aqui conosco hoje, né? Cadê? Sumiu aqui? Alguém? Cadê, Vitor? Dá um clique aí. Pronto, tá mais simples. Por favor. Bom, vocês estão no campus da UFG em Cidade Ocidental. Que universidade é essa? Que sistema é esse de universidades federais e qual a importância deles para vocês que estão chegando agora, para todos nós que trabalhamos nessas instituições, e qual a importância dessa instituição para o país? E por que essa instituição é tão importante e tão duradoura, né? As universidades mais antigas do mundo ocidental são de 1088, que a gente vai mostrar daqui a pouco um slide. Então, por que essas instituições duraram tanto tempo e passaram séculos, né? Estamos até hoje desempenhando um papel extremamente importante na formação de pessoas, como vocês que serão formados aqui, mas não apenas isso, e sobretudo no desenvolvimento da ciência, né? A universidade está aqui para fazer o conhecimento avançar, né? Mas além da pesquisa que leva a esse conhecimento, que leva a novas tecnologias, a universidade hoje, sobretudo a universidade brasileira, tem um papel muito importante de ação junto à comunidade, papel de extensão, né? De estar junto à comunidade, de abordar os problemas que afetam a comunidade e dar sua contribuição para o desenvolvimento e para a resolução de problemas que nós vivemos em nossas cidades, em nosso estado e em nosso país. Então, tem muitas facetas dessa instituição que são muito importantes e vocês fazem parte agora desse esforço do país de estar na instituição, de trabalhar dentro da instituição e de trabalhar pelo país a partir daqui, fazendo, claro, esse país se tornar um país melhor, mais justo, mais desenvolvido, de uma maneira geral. Vamos começar então, por favor, Vitor. Bom, isso aqui é um marco da nossa universidade. Em 1960, esse mineiro meio maluco, Juscelino Kubitschek, assinando o decreto de criação da universidade em 14 de dezembro de 1960, na Praça Cívica. Aqui não mostra o tamanho da movimentação, da multidão, mas era uma multidão. Em outras fotografias da época a gente vê isso, uma mobilização imensa da sociedade goiana, dos estudantes da época, que existiam, das faculdades que existiam em Goiás, se mobilizaram, pressionaram, reivindicaram, como certamente os estudantes daqui farão, pela criação da Universidade Federal de Goiás. Um ano antes da UFG havia sido criada a Universidade Católica, um ano, em 59. Em 60, então, foi criada a Universidade Federal de Goiás. E ela foi criada pela junção de algumas escolas isoladas que existiam em Goiânia, no estado de Goiás. A escola de engenharia já existia, uma faculdade isolada, faculdade de medicina, odontologia e farmácia, direito e o conservatório de música. Isso é um dado importante porque no DNA da nossa universidade, as artes e a música está lá presente. Não é à toa, não é gratuito que hoje nós tivemos uma apresentação musical pela manhã de um duo e à tarde um conjunto, uma banda de forró que nos brindou com a apresentação. A pena que vocês chegaram um pouquinho depois, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades de trazer eventos culturais para cá. Aqui no saguão, vocês devem ter visto, quem chegou e teve um pouco mais de tempo, quem não viu ainda vai poder apreciar ao final, uma exposição de fotografias de uma professora nossa, na nossa escola, na Faculdade de Artes Visuais, fez um trabalho muito bonito junto aos indígenas, e aqui está documentado em fotografias muito bonitas e significativas dos povos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem aqui, né? Dos povos originários dessa terra, né? Um tributo a eles e um grito também pelo respeito a essas comunidades indígenas, né? Bom, então esse é o marco, e essa universidade foi criada pela junção de
de algumas faculdades que já existiam, assim como no Brasil como um todo. Antes da primeira universidade ser criada no Brasil, o que existiam eram faculdades isoladas, que davam formação nessas áreas mais tradicionais, né? Direito é uma delas, né? Medicina, engenharia e algumas outras áreas mais específicas, né? Então, essas universidades que foram criadas a partir de uma certa data, que eu vou mencionar daqui a pouco, se formaram dessa forma, pela junção de faculdades que já existiam, né, de forma isolada. 1960 é uma data muito tardia, né? A Universidade Brasileira foi criada muito tardiamente. A gente vai ver daqui a pouco, em comparação com outros países, né? Eu nem digo com a Europa, porque na época que foram criadas as universidades europeias, o Brasil nem existia como país que somos hoje, né? O Brasil foi descoberto em 1500, e o que é considerada a universidade mais antiga do mundo foi criada em 1088, então muito antes, quase 500 anos antes da descoberta do Brasil, né? Mas vão passando, porque a gente vai contando essa história aos poucos, né? Essa é considerada a primeira universidade brasileira, a Universidade do Brasil, atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem algumas histórias sobre o porquê da criação, mas eu acho que é mais folclore. Essa é considerada a primeira universidade. Essa é uma foto antiga, um próximo slide, mostra o fundão, essa é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A maior universidade federal do Brasil é essa, em termos de número de alunos, em produção também, é uma universidade muito importante que deu enormes contribuições ao desenvolvimento desse país. Na sequência, a gente vai para a Universidade de São Paulo, que foi criada em 1934, um pouco depois da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou da Universidade do Brasil, mas ela, se a gente for pensar assim, no que é a universidade hoje, no modelo de universidade, essa seria a primeira universidade, no que hoje a gente considera uma universidade, né? Com várias áreas de formação, com pesquisa, com desenvolvimento, com cooperação internacional. Então, a USP sempre foi uma referência muito importante para o Brasil. Muitos professores de outras instituições brasileiras se formaram nessa universidade e ela até hoje é uma grande referência pelo tamanho de São Paulo, pela força de São Paulo, pela riqueza de São Paulo e pelo apoio que o governo, à época, deu pela criação dessa universidade e depois por várias ações que foram implementadas nesse estado para o desenvolvimento da universidade e da pesquisa no estado de São Paulo. A primeira fundação de amparo à pesquisa criada no Brasil, acho que foi a primeira, né? Foi a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, teve um papel importantíssimo e tem até hoje no desenvolvimento da universidade e da pesquisa no estado de São Paulo. Vários outros estados copiaram esse modelo, inclusive o estado de Goiás, tardiamente também, mas felizmente hoje nós temos uma Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás, a FAPEG, que também tem um papel muito importante de apoio às universidades e à pesquisa de uma maneira geral. Pode. Isso aqui é a Universidade de São Paulo, uma foto mais ou menos recente, né? É a universidade, nos rankings de qualidade das universidades, a Universidade de São Paulo aparece quase sempre em primeiro lugar. Então, dada a importância dela, a relevância dela em todos os aspectos de atuação das universidades. Ok? Pode passar? Essa é a universidade considerada a mais antiga, não vou falar nada do mundo oriental, das universidades do Egito, de outros países da Ásia e do Oriente Médio, mas essa é considerada a universidade mais antiga de 1088. Então, vocês vejam a importância, a solidez dessa instituição que vem de lá para cá e sempre desempenhando um papel muito importante em todos os aspectos. Pode passar. Outras universidades, essa aqui fazendo um paralelo um pouquinho, vindo para a América Latina, né? No Peru, essa universidade foi criada em 1550. O Brasil, em 1960. Então, na América Espanhola, se deu muito mais importância à criação dessas instituições do que no Brasil. Deve ter muitas explicações, né? O Império Português, que colonizou o Brasil, né? Certamente não tinha muito interesse na criação de universidades,
E a formação de pessoas aqui era feita nas universidades de Portugal, Coimbra entre elas, na França, em algumas áreas, mas só em 1920, então, que essa primeira universidade foi criada aqui. Isso vale, esse atraso de mentalidade ou interesses diversos, né, da coroa portuguesa em implantar uma universidade aqui também é verdade para o período em que o Brasil foi império, né? Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, em 1822, né, o império, os dirigentes da época poderiam também ter criado essa universidade, mas talvez não interessasse, porque a universidade certamente questiona, certamente na época do império, se fosse criada uma universidade, ela iria fazer o debate por que não se tornar uma república, porque o Brasil não se tornou uma república. Então, essa discussão acho que não interessava muito nem para o Império brasileiro, né, e nem para as elites brasileiras. Então, demorou de fato muito. Pode passar? Aqui são as universidades da Europa, são todas muito antigas, a data às vezes varia um pouco, mas todas mais ou menos desse período. Oxford, que é uma universidade importantíssima, uma das mais bem avaliadas em todos os rankings. Pode passar. Aqui eu venho para as Américas de novo para fazer outro paralelo. Quer dizer, no Brasil, certo, a gente não tem como nos compararmos com universidades europeias, mas poderíamos nos comparar com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, elas foram criadas muito antes do Brasil, em 1636. Então, de novo, assim, fica muito evidente que havia alguma coisa na colonização que não nos ajudou a construir essas universidades anteriormente, né? Pode ir. Bom, então agora vamos voltar para o Brasil, vamos falar da gente, né? Em 1946, nós tínhamos 7 universidades. A primeira, o FRJ, a USP, e depois apareceram o FMG, uma universidade muito tradicional, importante, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. Paraná, às vezes, reivindica que é a primeira universidade do Brasil também, porque tinha alguns cursos anteriores, como nós também, né? Aqui na UFG, o nosso curso de Direito é de que época? 126 anos. Tem 126 anos, mas nem por isso a gente vai reivindicar que nós somos a primeira universidade do Brasil, né? Universidade mesmo, que a gente considera, eu diria que é a USP, né? E por razões históricas, a UFRJ. Mas essas são as primeiras, nessa década, nesse período, né? Na década de 1940, eram as universidades brasileiras. Próximo. Avançando um pouco mais, em 1964, aí já éramos 22 universidades. E aí aparece a UFG aqui, né? A UFG foi criada em 1960. O UNB também é desse período, né? Então já houve um avanço bastante razoável do número de universidades. E aí vamos dar mais um. Só as federais. Aqui eu estou falando só de federais, né? Antes eu tinha incluído a USP, agora eu estou fazendo um recorte só para as federais, tá? Na próxima. Bom, agora chegamos em 2025. Nós temos 2.600 instituições de ensino superior. Não quer dizer universidades, não. Aqui tem centros universitários, tem faculdade isolada, tem um pouco de tudo, mas são 2.600. Mas um dado importante é que apenas 302 dessas 2.600 são públicas. Então, isso é um dado muito relevante, né? Vocês estão chegando à universidade pública, uma universidade gratuita, bancada pelo governo, financiada pelo governo, mas isso significa apenas 12% das instituições de ensino superior. Então, a grande parte, a grande maioria do ensino superior brasileiro é privado, ok? Algumas universidades privadas são importantes, têm uma formação muito sólida, tem pesquisa também, mas são exceção. Quer dizer, aonde se dá o desenvolvimento acadêmico, científico, da pesquisa, são nas universidades públicas, via de regra. Mais de 90% da produção científica brasileira é feita nessas universidades públicas. E entre essas 302 instituições de ensino superior, nós temos 69 que são federais. Então, a UFG é uma das 69 universidades federais.
Éramos 7, 46, 22 na década de 60 e agora somos 69. Dessas 69, não sei o número exato, não vou precisar, mas umas 18 foram criadas nos governos do presidente Lula. Foi nessa época, a gente vai ver isso daqui a pouco no outro slide, foi nessa época que houve a grande expansão do Sistema Federal de Educação Superior. Não apenas das universidades, mas dos institutos federais também. Então, tem que se reconhecer a importância da decisão governamental de ampliar o número de vagas, de matrículas nas universidades federais. Até algum tempo atrás, na época que eu ingressei na universidade, em 1970, na UNB, as universidades públicas, elas tinham um número muito acanhado de alunos matriculados, e eram, essencialmente, alunos que tinham, sobretudo nos cursos mais concorridos, né, eram alunos filhos da elite. Assim, alunos de situação mais difícil do ponto de vista financeiro não alcançavam essas vagas nos cursos mais concorridos das universidades públicas. Era muito elitizado. A universidade era muito branca também, né? Não tinha nenhuma política de inclusão, né, de minorias, de populações indígenas, quilombolas, como temos hoje, né? Mas uma boa parte desse crescimento, a gente vai ver daqui a pouquinho, na hora que a gente for analisar o gráfico das matrículas, a evolução do número de matrículas, o tanto que foi importante essa política pública, que felizmente voltou agora com o Parque da Educação, que tinha sido interrompido no governo anterior. Nós passamos períodos muito difíceis do ponto de vista de financiamento dessas instituições no governo anterior, e agora, nessa gestão do presidente Lula, nós voltamos a recompor o orçamento das universidades e voltamos a pensar na ampliação. Esse campus aqui é fruto dessa política. Esses 10 novos campos foram definidos agora no Pacto da Educação em 2024. Ok? Pode ir para frente. Então, são 69 universidades, repetindo, em 314 campos. Esse é um outro dado relevante, porque até então, até pouco tempo atrás, as universidades eram concentradas nas capitais, ou nas grandes cidades. Nas capitais e nas grandes cidades. A universidade não estava no interior, né? A partir dessa política, a universidade foi para o interior. Ela interiorizou. Isso vale para a UFG, mas vale para as universidades do Brasil como um todo. Então, essa experiência de criar campos novos no interior do Brasil, de forma sistemática, né, organizada, é recente. Estamos aqui por causa dessa decisão de levar a universidade para fora dos grandes centros, né? É por isso que estamos aqui. Nós temos 3 universidades do estado de Goiás, a UFG, e Catalão e Jataí. Aqui é interessante também notar que até 2023, Catalão e Jataí eram campos da UFG. Eram chamados regionais da Universidade Federal de Goiás. Elas se tornaram universidades graças a esse movimento de apoio à expansão. Porque foi aí que elas conseguiram ganhar corpo, melhorar a infraestrutura, contratar professores, técnicos, e aí adquirir uma dimensão que justificava a transformação delas em universidades e não campos de uma universidade. Então, nós temos hoje 2 universidades graças ao crescimento dessas 2 instituições, que foi decorrência do apoio que nós tivemos para a expansão no período, sobretudo de 2007 até 2015, 2016. Ok? Para frente. Bom, esse é o mapa das 69 universidades, onde é que nós estamos, né? Vamos pegar no Centro-Oeste. Nós temos, então, Catalão, UFG, Grandes Dourados, Jataí, aqui é Rondonópolis, UFR, que é recente, foi criada mais ou menos na mesma época que Catalão e Jataí, UNB, e aqui deve ser Mato Grosso do Sul, né? Estava faltando. Então, essas são as universidades. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? São as universidades do Centro-Oeste. Muita concentração no Nordeste, né, e no Sudeste, né, naturalmente. Pode passar? Mais especificamente Minas Gerais, que só Minas tem 11. Minas Gerais, pela força de Minas Gerais, pela força política de Minas Gerais, né?
Nós somos mineiros, né? E cruzeirenses, né, Fábio? Também. Juscelino, eu imagino, assim, lá na década de 50, esse maluco resolver plantar uma capital aqui, um quadrilátero cedido pelo estado de Goiás, no meio do cerrado, do nada, construir uma capital. Era muita ousadia, né? Muita loucura também, mas é uma loucura que fez toda a diferença para esse país, né? A capital está aqui, o país se mover para sair um pouco do litoral e vir para o interior, né? Então, graças ao Juscelino, nosso conterrâneo muito querido, né? Aqui são os nossos campos, Aparecida de Goiânia, Goiás, 2 fotos de Goiás. Aqui, Aparecida de Goiânia merece também um destaque, porque eu começo a dizer da minha história com esse campus, da minha emoção de estar aqui celebrando esse dia tão importante para vocês e para nós também. Lá atrás, em 2010, mais ou menos, na época daquela expansão que eu mencionei antes, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, a Universidade Federal de Goiás foi contemplada com 2 campos. O campus de Aparecida e o campus Cidade Ocidental. Isso em 2010. O campus de Aparecida deslanchou. Esse prédio é o prédio na área que tem esse campus, uma área também doada por uma empresa privada, assim como foi aqui. E lá, por razões diversas, mas sobretudo pela disponibilidade, o apoio e a maior facilidade que teve a gestão municipal à época, nós conseguimos implantar o curso, começar numa sede provisória também, cedida pela UEG, e aí nos deu tempo de construir essa sede lá no campus de Aparecida. Cidade Ocidental não aconteceu por razões diversas, e o processo demorou um pouco mais, e quando a gente começou a retomar essa discussão, aí veio dificuldade financeira, instabilidade política, impeachment da Dilma, aí não tinha mais como levar para frente esse projeto, né? E eu era pró-reitor de Administração e Finanças quando o professor Edivar era o reitor. Então eu vim aqui à Cidade Central várias vezes, antes ainda do prefeito Fábio ser prefeito da cidade, né? E estive aqui várias vezes, procurando locais, não aconteceu, né? Então, e depois, como reitor, eu tive a infelicidade de acontecer do campus não ir para frente na minha gestão. A minha gestão aqui se tornou inviável, né? Não tinha como implantar o campus mais, dadas todas as dificuldades. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque a professora Angelita me deu a oportunidade de fazer um resgate desse sonho de vocês, nosso, né, de ter esse campus aqui. Ok? Para frente. Aqui é a UFG, eu mostrei os outros campos, aqui é o nosso campus, campus Samambaia, é aqui que fica a reitoria. Onde está a reitoria? Aqui é o centro de eventos, ali atrás, né? Não está aparecendo aqui, né? Então, esse aqui é o campus. Tem um campus também no centro da cidade, que não tem foto aqui. E aqui são as novas universidades, no estado de Goiás. Aqui é só o pórtico da Universidade Federal de Jataí, e aqui é o campus de Catalão. O campus de Catalão é no meio da cidade. Ele é mais comprimido um pouquinho, mas tudo isso aqui é novo. Tudo isso aqui foi construído na época dessa expansão que eu falei, nos períodos dos 2 governos do presidente Lula. Que sistema é esse? Qual o tamanho desse sistema? Vamos falar agora, infelizmente, eu vou ter que falar em números. Eu fui pró-reitor de Administração e Finanças, sou físico, então, naturalmente, já falar de números, mas é importante que a gente tenha noção de quantidade, de número, né? De número de matrículas, dinheiro, quanto custa manter esse sistema, que é um sistema caro, não é barato. Então, eu quero, sem me tornar enfadonho, né? Mas dá para vocês um pouco da dimensão desse sistema. O que significa isso para nós, para vocês, para o país? É o que a gente vai fazer a partir de agora, com um pouco mais de
de alguns números, né? Bom, em 96, isso aqui é universidades federais, tá ok? Em 96 nós tínhamos 412 mil matrículas. 96, né? Isso veio crescendo até aqui mais ou menos, num ritmo, né, bem suave. O que aconteceu aqui em 2008 até 2014? Dobrou de tamanho. Nós saímos de 600 mil para 1.200.000. Foi o programa chamado REUNE, Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que fez isso aqui, que promoveu isso aqui, que botou dinheiro para fazer isso aqui. Um dinheiro muito significativo. Porque com o dinheiro usual das universidades, você não faz nenhuma expansão, é muito difícil. Então, foi um recurso adicional que permitiu que a gente desse esse salto. Dobrar de tamanho em 2007 até 2014, em 7 anos. Isso é inédito, não existe isso no mundo. Em nenhum lugar do mundo você vai dobrar o tamanho do sistema de universidade, o número de matrícula na universidade. Não existe. Isso foi algo desse país, decisão desse país de fazer isso. E vai ficar evidente por que tinha que fazer isso e por que tem que fazer mais do que isso. Isso aqui não é suficiente ainda. Está permitindo que vocês estejam aqui, sejam alunos de uma universidade federal, mas a gente vai ver que isso ainda é muito pouco em comparação com outros países mais desenvolvidos que o Brasil. Vamos lá? O Brasil hoje tem da ordem de 9,9 milhões de matrículas. É um número, isso aqui no sistema como um todo. Aqui não são federais só não, nem públicas, todo o sistema. A se destacar, são 5 milhões em matrículas presenciais e quase 5 milhões em ensino à distância. É um dado preocupante. Não que o ensino à distância não seja importante, mas ele cresceu de forma muito desordenada, sem planejamento, sem avaliação. Então, o governo hoje está reavaliando o ensino à distância. Como é que se pode gerenciar melhor esse sistema que cresceu de forma exagerada, sobretudo nas privadas. As federais e públicas também fazem ensino à distância, mas numa escala muito reduzida. Nas privadas, isso virou um boom, né? E aqui é outro dado interessante, importante, não interessante, mas importante. 80% das matrículas estão nas universidades privadas, apenas 20% nas públicas. E se você pegar o ensino, a educação básica, é exatamente o inverso. Na educação básica brasileira, 80% das matrículas estão nas escolas públicas, apenas 20% das privadas. Aqui é exatamente o inverso. Nas universidades é o inverso. 80% das matrículas estão no ensino privado e apenas 20% nas instituições públicas. Esse é um dado muito preocupante. Vamos lá, para frente. Agora, nas públicas, daqueles 9,9 milhões, 2,1 milhão estão nas públicas. Aí inclui graduação, mestrado, doutorado. Nas federais é 1,2 milhões. Aquele gráfico que apareceu anteriormente, aquele gráfico que saía lá de 400 mil para 1.200.000, é o número de matrícula nas universidades federais. Então, os alunos ingressantes aqui vão aumentar um pouquinho esse número aí de matriculados nas universidades federais. E na UFG nós somos 30 mil aproximadamente. Éramos mais, né? Porque anteriormente a gente englobava Catalão e Jataí. Como separou, esse número baixou um pouquinho, mas é um número muito significativo ainda assim, né? Pode ir? Bom, agora, quem paga? Quanto custa isso, né? Esse é um dado que vocês têm que ter consciência também de que é um sistema que não é barato e que alguém está pagando. E quem está pagando isso é o povo brasileiro. São os impostos que financiam esse sistema, né? E sai basicamente do Ministério da Educação, tem outras fontes também importantes, mas basicamente são recursos do Ministério da Educação do governo federal. Pode ir lá.
Aqui é o UFG. Vou pegar o UFG, depois eu falo no geral também. Aqui tem uma terminologia meio específica, mas o recurso para a Angelita fazer gestão da universidade, professor Gisel, pagar as contas de luz, vigilância, limpeza, etc., etc., fazer uma reforma, outra, esse dinheiro aqui. 125 milhões de reais. E para investimento, são 6 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide dizendo quanto que foi destinado a esse campus pelo governo federal para construir o prédio. Foram 50 milhões para um prédio. A UFG, em 2025, para tudo que ela tem que fazer de construção, de comprar equipamento, são 6 milhões de reais. Então, assim, isso é nada. Isso não dá para a professora Angelita pensar em planejar para construir, para ampliar. Não, isso aqui vai comprar uns computador, não sei o quê, um mobiliário, é isso aqui que dá para fazer com esse dinheiro aqui. Tá? Não quer dizer que seja só esse dinheiro que a universidade tem para fazer esses investimentos, mas no orçamento é basicamente isso aqui. Então, dá um total de 132 milhões de reais. Pode ir para frente? Agora, aqui das universidades federais. O grosso do recurso que a universidade recebe é para pessoal, encargos. Então, são 59 bilhões de reais para 69 universidades, ok? Isso aqui custa... Bom, aqui, se apontar aqui, talvez mostre o número aqui, caiu um pouco. Chega com uma setinha aqui para ver qual é o número aqui, Vitor, por favor. 54, talvez? Bom, caiu, né? Era 50... Não, naquele mesmo, volta lá. Não, volta. No primeiro. É isso. Bom, aqui não mostra, mas é da ordem de 54 bilhões de reais, tá? Para o pessoal. 90% ou mais, não sei se pode ser, 90% do que a universidade recebe é para pagar pessoal, para pagar salários de professores, de técnicos e os encargos. 10% é que a gestão tem para... Nem tudo é tão simples assim, não vou dizer assim, que tem liberdade para usar, porque ela tem despesas que são fixas, não tem como fugir delas, né? Então, sobra muito pouco do orçamento da universidade, porque grande parte, 90% ou mais, é para pagar pessoal, pagar folha e salário, ok? E encargos. Pode ir para frente. Aqui para as universidades como todos, eram 13 bilhões aqui nessa época da expansão, e atualmente vai dar o quê? 10 bilhões, mais ou menos. Hoje é mais ou menos isso, né? Esse orçamento aqui para as despesas correntes são 10 bilhões. Para frente. E aqui é o investimento. Aqui esse gráfico é terrível, né? É claro que aqui teve um pico aqui, porque foi a época dessa grande expansão, né? Então, em 2011, 12, teve lá 7 bilhões de reais para as universidades, mas chegamos aqui a 700 milhões para todas as universidades, para 69 universidades. Então, assim, a queda aqui, é claro que não daria para imaginar que esse pico aqui ia se manter nos próximos anos. Aqui foi um boom da expansão e tal, mas também cair para 10% desse valor é essa dificuldade que os nossos reitores hoje têm, não só da UFG, mas das universidades brasileiras, de planejar a universidade, promover a expansão, de atender as demandas da universidade como um todo, né? Então, esse dinheiro aqui é muito curto, né? Para frente. Aqui é um dado importante de um colega nosso, que é um grande pesquisador do financiamento, o professor Nelson, que faz esses gráficos e nos municia com informações que são muito importantes. E a primeira delas, que eu vou destacar aqui, é o número de pessoas no Brasil na faixa etária de 18 a 24 anos. Por que esse recorte aí nessa faixa? Porque é nessa faixa etária que as pessoas normalmente estão na universidade. Se seguissem o fluxo normal, teriam concluído o ensino médio e a partir daí entrariam na universidade. Nem sempre é assim, nós temos pessoas de todas as idades, e é bom que seja assim, mas essa faixa etária aqui é muito importante porque é a faixa etária onde os jovens deveriam estar numa universidade. E o que acontece é que o Brasil tem muito jovem ainda. Nós temos lá 24%
dos nossos... 24 milhões, desculpa, são 24 milhões lá, né? Nós temos 24 milhões de pessoas nessa faixa etária. Então, é muita gente. Vejam bem que os Estados Unidos também tem muita gente aqui, mas se você for aqui para Portugal, é esse tantinho aqui, Chile, esse tantinho aqui, Itália, 4 milhões. Então, o Brasil tem muita gente ainda. Então, o sistema é caro também, porque tem muita gente que vai para a universidade, que precisa estudar, né? Essa pirâmide populacional está mudando, o Brasil está se tornando mais idoso. Então, isso tem custo, e nós estamos perdendo um pouco esse bonde aqui da história, que isso é um bônus. Você ter uma população jovem, em idade ainda de trabalhar, de produzir, e a população que está lá na frente se aposentando, como eu, por exemplo, está aumentando, e aí daqui a pouco vai faltar gente no setor, na idade produtiva, para sustentar essa população que está aposentando lá na frente. No Brasil ainda não é crítico, não, mas em outros países é muito crítico. A situação está ficando muito crítica em alguns países, onde a população envelheceu demais, não tem mais jovens, né? Nem para estudar, nem para trabalhar, né? E aí você tem que manter um sistema de previdência lá na frente, e muitos não mantêm. Esse é um grande problema. Mas nós temos muitos jovens nessa faixa etária. Vamos lá? Aqui agora, essa é uma comparação que é feita, quando se analisa assim, a educação superior no Brasil em comparação com outros países, assim, qual que é o percentual dos nossos estudantes que estão nessa faixa etária. Então, vocês vejam que no Brasil, nós temos, vocês se lembram lá, que eram quase 10 milhões de estudantes nas universidades de uma maneira geral. Nas públicas, eram 2 milhões. Então, esse 9,7 aqui é aquele 10% desses 24 milhões de jovens nessa faixa etária. Então, nas públicas, ensino superior público, nas públicas nós temos 9,7% só de estudantes nessa faixa etária nas universidades. É muito pouco. O Brasil está lá na rabeira, né? Está lá na rabeira. Então, vocês vejam que os Estados Unidos, que tem uma população jovem como a do Brasil, em número de pessoas, né, tem 45% de jovens nessa faixa etária nas universidades. Essas comparações são sempre capciosas, meio complicadas, porque muitas vezes não se separa bem o que é público e privado nos Estados Unidos, por exemplo. Muitas universidades privadas têm muito financiamento público, então tem que ser olhado com certo cuidado, mas de qualquer maneira, esse número aqui, por qualquer critério, é um número muito baixo. Mesmo considerando 9 milhões ou 10 milhões de estudantes, de uma maneira geral, em todas as instituições públicas e privadas, isso ainda é muito menor do que o percentual que está no Plano Nacional de Educação, que é atingir 50% de estudantes nessa faixa etária na educação superior. Nós não estamos lá. O Plano Nacional de Educação foi de 2014 a 2024, agora está se discutindo um novo Plano Nacional de Educação, mas essa meta possivelmente se manterá e nós não alcançamos, estivemos longe dela, ok? Para frente. Isso é a chamada taxa bruta de matrícula. Você pega a população de jovens nessa faixa etária e vê quantos estão nas universidades, e aí você tem esse percentual. Se você pegar as universidades, o ensino superior público, de maneira geral, é 38,1%, que é muito menor que 50% ainda. E se for só as públicas, é 9,7%, que aí é baixíssimo, né? Então, mesmo que seja esse número aqui, é preciso aumentar essa participação da universidade pública nas matrículas dos alunos. Estou repetindo aqui, a meta do PNE são 50%. Então, qualquer um que seja a análise que a gente faça aqui, nós estamos muito abaixo dessa meta, tá ok? Pode ir? Bom, agora um pouquinho da UFG, a instituição que vocês estão chegando agora. Nós somos 2.000 e quase 200 docentes e 2.200 servidores. Esse é o nosso tamanho em termos de pessoal. Pode ir? Agora é muito rápido. Vamos lá. Nós temos 28 unidades acadêmicas, 2 unidades acadêmicas especiais, uma unidade de ensino básico, o nosso CEPAI, e uma estrutura física
que hoje tem 364 mil metros quadrados, mas antes daquela expansão era metade disso. Então, esse número dobrou em 6 anos, mais ou menos, ok? Sim. Cidade Ocidental, 29. 29, pois é, está aqui, Cidade Ocidental não está aqui. Então, pode ir. Bom, esse orçamento agora, sim, vocês lembram que lá atrás era 132 milhões, e aqui, sem incluir pessoal, e aqui é o orçamento de custeio, de investimento e pessoal, e dá 1,5 bilhão. Então, esse é um número que, por ano, né? É um número importante, que vocês devem ter em mente, assim, que nós custamos, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, carências que nós temos, pouca possibilidade de investimento, de expansão, nós temos um orçamento que é da ordem de 1,5 bilhão de reais. Vai para frente. Bom, aqui é o número de cursos, 108 cursos de graduação, na pós 63 mestrado, 46 doutorado, e lato sensu, mais um número, mais de 100 cursos de especialização, ok? Para frente. 30 mil estudantes matriculados nos diversos níveis de ensino. Para frente. Aqui é um dado importante, o Gesiel pode falar muito melhor do que eu sobre isso aqui, porque é um pesquisador nato, com uma contribuição muito importante na física, meu colega também de área, mas na direção do Parque Tecnológico da UFG, e ele tem esses dados muito mais na ponta da língua, e a professora Angelita também, né? Mas nós temos 5.830 artigos publicados. Essa é uma medida importante do papel da pesquisa numa universidade. Isso só em 2024. Sim, 2024, né? Aqui é um dado importante, que o Brasil, como um todo, está em qual posição em termos de artigos publicados? 13º. O Brasil, pegando todos os países do mundo, Estados Unidos, China, Alemanha, França, o Brasil está em 13º na geração de conhecimento, na produção de artigos. Produção de artigos é o resultado do trabalho de pesquisa de professores, de pesquisadores, submetem seus artigos a uma revista internacional ou nacional de relevância. Isso é uma medida da importância daquela instituição na pesquisa. Então, as universidades brasileiras, sobretudo as públicas, têm um papel muito importante nesse número aqui. Elas produzem muita ciência, mas, em contrapartida, infelizmente, esse conhecimento que é gerado resulta em muito pouco desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. Diferentemente de outros países, onde essa transmissão, né, daquele conhecimento, essa linha de montagem para chegar na tecnologia, na inovação, em produto, no Brasil não funciona tão bem, né? Bom, isso aqui são recursos que são captados, além daqueles que eu falei, tem os nossos pesquisadores, graças à capacidade deles, eles têm uma capacidade grande de captação de recursos de outras fontes. E o Brasil tem outras fontes de financiamento. A FAPEG é uma delas que eu mencionei, mas tem Petrobras, tem FINEP, tem CNPq, que é do governo, a CAPES, são organismos do governo que ajudam, né, que contribuem para o desenvolvimento da pesquisa nas universidades. Para frente. Bom, agora chegamos à Cidade Ocidental, né? Estou afunilando aqui as universidades brasileiras, UFG, agora a Cidade Ocidental. Né? Vamos lá? Bom, aqui, eu já mencionei isso aqui, em 2011 foi criada, esse campus foi criado em 2011. Tinha perspectiva dele se iniciar logo depois, como aconteceu com a Aparecida, e na mesma data foi aprovado a criação do campus de Aparecida e a criação do campus de Cidade Ocidental. Mas ficou adormecido, né, infelizmente. Vamos lá para frente. Aqui agora é a criação do Instituto de Inovação e Gestão em 2025, depois do PAC da Educação, depois do trabalho da comissão, que eu presidi até agora, recentemente, né, e que resultou na criação desse instituto, que é o instituto de vocês agora. Para frente. Qual que é a pactuação com o governo? A professora Angelita já falou esse número, vocês já conhecem, mas os estudantes talvez não. São 50 milhões para a obra. Essa obra hoje está em fase final
de orçamentação, para então ser licitada, que deve acontecer até o final desse... A licitação deve acontecer em meados do próximo semestre e a contratação até o final do ano. Okay? Então, nossa expectativa é que até dezembro a gente tenha essa obra contratada e aí com prazo de execução que vai ser definido não menos de um ano, com certeza, né? Mas um pouco mais talvez que isso. Para equipamentos, 10 milhões de reais, uma parte desse recurso já chegou para a universidade, uma parte do que a gente já comprou aqui já é fruto desse investimento. Nós temos código de vagas para contratação de docentes e técnicos, a professora Angelita já falou sobre isso, e o nosso compromisso é termos aqui 2.800 matrículas em 5 anos. Então, esse é o nosso compromisso pactuado, e quando a gente pactua, a gente faz. Então, prefeitos, vereadores, assim, o nosso compromisso é fazer esse campo se estabelecer e daqui a 5 anos nós estamos aqui celebrando esse número aqui e cumprindo o nosso compromisso, ok? Na graduação, né? Na graduação. Nós vamos ter a pós-graduação, vamos ter especialização. O professor Gesiel já falava hoje, depois da palestra pela manhã, do professor Januzzi, que vocês, infelizmente, não tiveram a oportunidade de acompanhar, mas certamente ele voltará aqui, de termos parcerias no objeto de estudo dele, de professores nossos também, que envolve a inovação na gestão pública, municipal e outros níveis também, né? Nós temos uma parceria muito importante, um desenvolvimento muito importante de inteligência artificial para melhorar a gestão pública, ok? E é um dos cursos que nós vamos oferecer aqui, né? Para frente. Bom, esses são os cursos, vocês já sabem, receberam essa documentação: Administração Pública, Ciência da Segurança, Engenharia de Software, Gestão da Saúde Digital, IA aplicada à Gestão Pública e Engenharia de Segurança Cibernética. Para frente. Aqui é a matriz desse primeiro ano, que é comum a todos cursarão a mesma grade, de forma a ter uma integração maior entre vocês poderem conversar, dialogar com seus colegas de diferentes cursos. E aqui, a gente montou essa grade aqui com o apoio de um número muito grande de professores da universidade, pensando em fazer essa integração, mas promover também preenchimento de alguma lacuna que vocês, porventura, tenham. Seja em linguagem, seja português, seja língua inglesa, seja matemática, introdução à informática, e temas mais gerais. Tem um seminário sobre gestão e segurança de tecnologias, tendências contemporâneas em tecnologia da informação, políticas públicas. Então, assim, é uma grade muito ampla que pretende esse objetivo, dar uma formação mais geral e permitir que vocês, nesse primeiro ano, recuperem algum terreno perdido lá atrás, né? Essa vai ser de forma coletiva, compartilhada, entre vocês, alunos e professores, né? Para frente. Bom, aqui, para quem não conhece, essa é a área do nosso campus. Aqui estamos eu e o professor Ricardo, ali. E aqui, o professor Ricardo, Vitor, Cristiana e a filha da Cris, né? Como é que chama a sua filha, Cris? A Clarice. Subiram esse morrinho ali, ó, levaram alguns escorregões, mas subiram para registrar assim, esse marco, essa árvore que é um marco, né? Atrás dela, nessa área posterior, que vai ser construído o nosso primeiro prédio, né? Que a gente vai mostrar logo a seguir. É uma área de 500 mil metros quadrados, doados por uma empresa privada, chamada Enza, que viu na presença da universidade aqui, e próxima a empreendimentos que ela tem também, uma oportunidade de se valorizar a região e contribuir com a universidade e com a cidade ocidental. Então, graças a essa parceria que nós temos um terreno privilegiado, quase que no centro da cidade, né, prefeito? Aqui do lado, de 500 mil metros quadrados. E com o céu lindíssimo, né, Orlando? Com o céu, uma fotografia bonita como essa. Aqui, além do prédio que a gente vai ver na sequência, tem um grupo de professores nossos, especialistas, trabalhando num projeto de urbanização, de recuperação da área,
de plantio de mudas, plantas do cerrado. Então, aqui é um projeto que vai muito além do prédio que eu vou mostrar para vocês aqui. Possivelmente o professor Braulio virá aqui em algum dia, né, Ricardo, para falar um pouco do plano diretor desse campus, ok? Aqui agora é um vídeo mostrando o nosso prédio, aí bota para funcionar. Tem um sonho também, uma musiquinha, não tem não? Não estou ouvindo a música. Não aumenta, não? Bom, não importa. Vai sem caixa de som. Eu vou falando aqui. É como é um vídeo de 3 minutos, a musiquinha ajudava aqui um pouco. Mas aqui é a guarita. A guarita é o pórtico, né? Não é a guarita. Na verdade é o pórtico, né? Que nós não temos no UFG, viu? Nós não temos nenhum pórtico, nada parecido com esse aqui. Vai ser o mais bonito. Então tem essa entrada. Uma guarita bonita como essa também não temos. Não temos também. Aqui é um setor de vigilância, né, Ricardo? E, mais importante, o Elias é o nosso chefe da segurança da UFG. Isso aqui é uma área para vigilância, logo na entrada, né? Opa, a musiquinha está chegando aí. Aqui ele vai dando umas voltinhas aqui nessa... Ah, chegou lá no prédio já, né? 7.500 metros quadrados, uma obra... a gente não sabe ainda, o orçamento não foi concluído, mas nós temos 50 milhões para concluir essa obra. É um prédio na forma de H, tem dois blocos paralelos, né, e uma interligação entre eles, com salas de aulas, laboratórios, biblioteca, sala de convivência, cantina, gabinete de professores, um lugar de convivência na junção dos dois prédios, na parte de baixo. Um projeto desenvolvido pelo professor Braulio, que é um arquiteto, em trabalho conjunto com a Lívia, que é uma servidora técnica, arquiteta da universidade. Os dois trabalharam no projeto, em parceria, em colaboração com a Secretaria de Infraestrutura da universidade, que congrega engenheiros, arquitetos, etc. Então, eles tiveram essa concepção desse prédio aqui. Tem uma parceria com o professor da UNB para o paisagismo. Paisagismo, parceria com um colega nosso da UNB. Pô, lá está o UNB. Vai, assim, no máximo em 2 anos esse prédio vai estar concluído. Esse é o nosso compromisso aí com vocês, né? Aqui nós temos uma questão para ser discutida, viu, Lulinha? Aqui nós temos... Viu, Lulinha? Aqui nessa área nossa, para quem é daqui, ela é uma rua que passa em frente ao Tribunal de... Ao Fórum. Então, aqui tem a nossa entrada e tem um trecho de mais ou menos 700 metros, menos de 1 quilômetro, até aquela árvore, que é o nosso marco. Então, ali, nós vamos ter que, junto com a prefeitura, cuidar dessa pavimentação, o acesso para os estudantes. Tem que ver, claro, vai ter uma linha de ônibus levando os estudantes até essa entrada. Depois tem que ver como levá-los nesses 700 metros lá para dentro. Não sei se o ônibus vai chegar lá dentro, fazer um retorno e voltar, deve ser isso, né? Porque não é uma distância muito longa, mas ninguém vai ficar na intempérie, no sol, na chuva, para andar 700 metros até chegar lá, né? Então,
São questões práticas, fáceis de serem resolvidas, e nós vamos depois, pode ir para frente, para a próxima, que é a última agora. Não, pode ir para frente, para o próximo. Mas a próxima é só um. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Poderiam ter me interrompido, já que não interromperam, agora fiquem à vontade também para perguntar a mim, a Gisele, a Angelita. Acho que essa é a oportunidade de vocês tirarem algumas dúvidas, a gente poder esclarecer da melhor maneira possível. Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Orlando, ou quem possa nos responder, como aluno, eu queria perguntar se aqui o prédio vai estar já funcionando para nós, alunos, podermos procurar a secretaria para resolver os trancos que precisam ser resolvidos com... Estamos em pleno funcionamento. Não, só para saber, eu acho que é perguntante. Estamos. Quem é aluno, acho que Claro. O professor Ricardo é o diretor do campus, ele vai estar aqui quase todos os dias da semana, não sei se todos, mas quase todos. Mas nós já temos aqui pessoas seguidas pela prefeitura, da parte administrativa, que estão conosco, a limpeza. Né? Nós já temos vigilância também no prédio. A partir do dia de hoje, assim, das 8 horas da manhã às 22, funcionamento normal do prédio. Na parte da manhã, vocês vão poder conversar com o João e com a Fabiana, na parte da noite com a Marta, Alisa. E o professor Ricardo e o Vitor estarão aqui. Se nós estiver, ou os dois, ou eu em todos os dias da semana aqui. Né? E os coordenadores revezarão também, nós temos. Falar então. Aqui a Sheila fica aqui em pé, coordenadora do curso de gestão de saúde digital. Todo mundo tiver qualquer dúvida em relação a esse curso, professora Sheila. Em relação ao curso, cadê os outros professores? O Daniel, IA, para gestão pública. Ali atrás, por favor, professora, Ciências da Segurança, professora Daniele. E a Jane, Engenharia Software e Engenharia da Segurança Cibernética, e o Vitor, Administração Pública. Né? Então, os coordenadores também estão à disposição. Eu não sei quem teve lá na Câmara de Vereadores, mas eles entraram, tem um folder grandão, assim, não sei se vocês todos pegaram, se não estiver na saída, peguem. Tem lá, por enquanto, né, nós temos um e-mail de cada um dos coordenadores para tirar qualquer dúvida. Então, por favor, não hesitem em entrar em contato, ou presencial aqui no prédio, né, ou pelo e-mail. Então, quinta-feira, aulas normais, tanto de manhã quanto à noite. Né? Amanhã e quarta-feira, a gente segue com uma rodada de palestras, tanto de manhã quanto à noite. E à tarde também na quarta-feira. Então, assim, o prédio está em pleno funcionamento. No caso, por exemplo, o segundo, terço e quarto, então vai estar funcionando aqui palestras e a partir da quinta-feira já começam as aulas. Só para esclarecer, as palestras são atividades regulares. Isso, as palestras contam como aulas. Então, no caso, para quem está no período de manhã. Isso. Por isso teve uma aula inaugural de manhã e uma aula inaugural à noite. Vocês tiveram a oportunidade de andar pelo prédio? Nós temos as salas já devidamente equipadas com as carteiras. A gente procurou comprar carteiras no formato que pudesse compor um hexágono para trabalho em grupo. Essa é uma característica da formação que a gente quer dar aqui, é vocês poderem trabalhar junto. Então, a própria formatação da sala vai ajudar nisso.
Mas nós temos os computadores todos na sala, no laboratório de computação. Eles não estão montados ainda, mas o Ricardo já adiantou que nessa semana ainda... O pessoal da Secretaria de Infraestrutura vai estar aqui para terminar a parte elétrica dos computadores no laboratório com 30 computadores. Os estudos vão poder se revezar nas aulas de tecnologia, matemática. Nós já fizemos a licitação para aquisição da bibliografia, dos livros para a nossa biblioteca. Nós não temos ainda a nossa biblioteca montada. Chegam segunda-feira. Tá. E os livros... Agora, aqui vou aproveitar, nós já conversamos isso com o prefeito, com os prefeitos, mas acho que é importante ressaltar esse ponto, que o prefeito se empenhou em comprar os aparelhos de ar-condicionado para o prédio. Nós não conseguimos ainda, a prefeitura não conseguiu ainda viabilizar, finalizar esse processo, mas há uma certa urgência. Claro que a temperatura vai aumentar daqui para frente, né? Setembro está chegando aí, mas especialmente para o laboratório de computação, onde estão as máquinas, 30 máquinas, lá é muito importante que a gente tenha um ambiente devidamente refrigerado, porque isso pode colocar em risco esse patrimônio que nós temos lá. Então, prefeito, mais uma vez, pedir a você o empenho, que eu sei que nunca faltou, mas reforçar esse pedido nosso para que pudesse dar agilidade a esse pedido para a gente ter os ambientes todos, não só aquele laboratório, mas especialmente aquele devidamente refrigerados para dar comodidade a vocês também, né? Sim, mais alguém? Fique à vontade, por favor. Aqui... Tem muita gente boa e nova aqui, ó. Sim. Então, como registro na história da universidade, né, segundo dados brasileiros, a primeira universidade foi em Marrocos. Marrocos, você primeira ordem. Então, É isso mesmo. Mais antiga, né? As universidades do mundo árabe são mais antigas do que o Bolonha, inclusive. Mas é claro que a nossa origem, né, como país é muito europeia, né, a gente sempre se referencia às universidades da Europa, que são as mais importantes hoje, né? A Universidade do Oriente, por razões diversas, não chegaram ao mesmo nível de desenvolvimento das universidades europeias ou americanas. Mas eu queria, aproveitando esse gancho seu, dizer o seguinte: a Universidade Brasileira foi tardia. 1960, se comparado com a Universidade do Peru, São Marcos, no Peru, que tem 1550, é uma distância brutal. Mas o Brasil correu muito atrás do prejuízo. E hoje, se você pegar o sistema universitário brasileiro, ele é muito mais robusto do que todo o sistema universitário da América Latina. Não tem nenhum país na América Latina que tenha um sistema universitário com graduação, pós-graduação, pesquisa, como tem o Brasil. Então, o Brasil correu atrás e construiu eu diria que é um patrimônio da nação, né, que é esse sistema de universidades brasileiras que é muito robusto e muito reconhecido. E não é à toa, como eu disse, que esse conjunto de universidades públicas é capaz de competir com grandes nações muito mais avançadas tecnologicamente e economicamente na produção de artigos. Nós somos a 13º país em produção de artigos. O Brasil, na verdade, ele combina algumas características muito importantes. Se você pensar assim, quais são os países do mundo que têm PIB? PIB é Produto Interno Bruto, né? Alguém tem uma ideia de quanto é o PIB do Brasil? Assim, números são bons de saber números, né? Ter uma ideia vaga, pelo menos, precisa ser preciso, né? Alguém sabe qual é o PIB do Brasil? Quantos? 3 trilhões. 3 trilhões de quê? Reais, dólares? São 2 trilhões e poucos dólares. Então, em reais, dá 12 trilhões de dólares. Esse é o PIB do Brasil. 12 trilhões de reais é o PIB do Brasil, que é mais ou menos o 10º, né, PIB do mundo. Está competindo com o Canadá. Bom, então o Brasil, assim, é um país muito pujante em termos da sua economia, né? Assim, nós temos que ter orgulho desse número, assim, conhecer os números e comparar com os países. O Brasil fica com sorte, ele sobra. Para saber que país é esse. Né? Então, o Brasil tem PIB acima de 2 trilhões de dólares. O Brasil tem área territorial acima de 8 milhões de quilômetros quadrados
e o Brasil tem uma população acima de 200 milhões de pessoas. Quais países do mundo cumprem esses requisitos? Alguém sabe dizer? Canadá, Estados Unidos. Canadá não cumpre porque não tem a população. Mas só tem o tamanho. Tem tamanho, mas não tem população. China. China, obviamente, né? China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o PIB da China são 19 trilhões de dólares. Dos Estados Unidos são 29 trilhões de dólares. Então, assim, o Brasil tem hoje um PIB que é pouco mais que 10% do PIB da China. Então, China, Brasil, China, a Índia, ainda pode ser, tem população e tem território. Não sei se tem território tão grande assim, mas são pouquíssimos. Quer dizer assim, o Brasil, ele congrega essas 3 características são raras, muito raras. Então, o Brasil é um país muito privilegiado. Nós temos área e temos riquezas, muitas riquezas, todo mundo sabe disso, é um país muito rico em riquezas minerais, naturais e outras. Tem muita gente, tem um mercado consumidor muito grande e tem um PIB de 2 trilhões de dólares, que não é pouca coisa. Claro, se comparar com os Estados Unidos é muito pouco, mas em comparação com o resto do mundo, ainda é muito dinheiro. Mas a população também é muito grande. E pelo fato da população ser muito grande, o PIB per capita, se você pegar riqueza do Brasil, dividir pela população do Brasil, o número é muito baixo. Aí o Brasil está na posição número 70. Ele é a 10ª economia do mundo, ou a 6ª, ou 7ª, não sei, nessa ordem aí, mas em termos de PIB per capita, por cabeça, por pessoa, está na posição número 70. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha uma renda per capita média maior que a da China. Hoje a China tem uma renda, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem uma renda per capita média maior que o Brasil. Assim, o salto que a China deu, crescendo a 6%, 7% durante uma década ou mais, fez toda a diferença. Né? O Brasil até cresceu, tem um crescimento grande num certo período, mas patinou muito e agora está crescendo novamente a 3%. Contradizendo a todas as previsões dos economistas, dizendo não vai crescer nada, vai crescer 1%, cresceu a 3%. Né? Mas está crescendo. Mas para melhorar a renda per capita, assim, dividir esse dinheiro pela população, tem que fazer muita coisa. E mais do que isso, o Brasil é um país muito desigual, talvez seja o país mais desigual do mundo. Um dos mais desiguais do mundo. A distribuição da riqueza, dessa grande riqueza do Brasil, está concentrada num número muito pequeno de pessoas. Não é só no Brasil, não. Isso o Janus falou pela manhã, né? Essa concentração de renda, essa desigualdade tem aumentado e não diminuído, o que é um desastre. Porque não basta crescer, mas tem que crescer com todo mundo crescendo, a população crescendo, porque senão você cria um caos, você cria a desigualdade, injustiça, né? Então, tem muitos desafios, como o Janus falou pela manhã. Muito que eu falei aqui superpôs um pouco com a fala na manhã do Janus. Ele citou alguns desses números também na palestra dele, mas são números que são importantes a gente conhecer. E aí, não é a rede social que vai dar esses números. A rede social engana muito, né? Tem muita história, muita fake news. Então, tem que ir na fonte. Se você quiser saber dados confiáveis, você tem que ir lá no IBGE. Quer saber população, renda, não adianta alguém falar na rede social, esse país, a economia está destruída. Não, vamos ver se não é isso mesmo. Está destruída como? O desemprego está ruim? Não, nunca teve melhor. A renda média está aumentando? Tá. Então, assim, não dá para, nós que estamos na universidade, essa é uma característica nossa, nós temos que ser críticos. Não dá para você pegar uma notícia, né, que veio, você não sabe de onde, e acreditar naquilo. Tem que ir nas fontes tradicionais, conservadoras, né, que você tem uma certa confiabilidade. Claro que tem, mesmo nos grandes jornais tem tendências, tem distorções, mas muito menos do que nas redes sociais. Então, a rede social é um problema, nós temos que tomar cuidado, e a universidade, o que ela quer fazer, ela pretende fazer, é dar a você instrumentos para serem críticos.
Pegar esses números, informações, dados, discussão e ter elementos para vocês discutirem e contrapor informações que não são baseadas em dados. Nós trabalhamos na universidade com informação verdadeira, aquilo que a gente pode confiar, não em informação qualquer, informação que veio de uma fonte que você não sabe de onde. Não, então, a universidade quer desenvolver em vocês mais do que vocês já têm, no sentido crítico. Esse é o nosso papel aqui. Não é? Ele ia fazer uma emenda. Sim, desculpa, eu me empolguei aqui, emendei, fui falando. Por favor. Me chamou muita atenção a quantidade de unidades dos campos da UFG, são 29. Comparando com a UNB, a UNB tem apenas 4. Tem algum estudo com relação às federais do Brasil, com relação à quantidade de campos? Bem, eu mencionei que na UFG, talvez um mal entendido aqui, eu posso ter expressado mal. Na UFG hoje só tem 3 campos, né? É o campus. Vamos lá, o campus Goiás, da cidade de Goiás, em Aparecida, e em Goiânia a gente tem o campus Samambaia, onde fica a reitoria, e o campus Colemar Natal Silva, que é na Praça Universitária. E agora, o Cidade Central, são 5, só 5 campos. Nas universidades federais, nós temos 214 campos. Unidades acadêmicas. São unidades acadêmicas, aí não são campos. Unidades acadêmicas, sim. Porque o UNB tem provavelmente tantas quanto, não sei, a estrutura é um pouco diferente, mas o número, porque as unidades acadêmicas são unidades temáticas. Quantas vagas? Lá, certamente, tem um número equivalente. Tá bom. Sim, mais alguém? Estamos aqui para tentar ajudá-lo. Sim, por favor. Uma dúvida. Relacionada ao ciclo básico, a gente tem a possibilidade de aproveitamento, quem já tem uma segunda graduação. Sim. Aí tem um processo. Isso. Peticionamento eletrônico. Chega para o coordenador passa para o professor fazer a equivalência da carga horária, até 75% do salário. Não é nem isso. Pode. Inclusive, disciplinas cursadas em cursos não conclusos. Não só aqueles que concluíram, mas aqueles que estão com graduação em curso ou que fizeram parte, pode pedir o aproveitamento das disciplinas que são equivalentes ao ciclo básico. Aí esse processo é nível 6? É tudo nível 6. Não temos nem hora ainda. Uma sugestão Sim, por favor. ao diretor e aos professores, para pensar em um trabalho de campo com os estudantes, tem que ser um período combinado aí, para conhecer os demais campos da UFG. Campo Samambaia, os laboratórios, o Parque Tecnológico. Acho que a gente tem que fazer um trabalho de campo no Parque Tecnológico, no Campo Samambaia. Melhorando, hein, gente? Sobre o crachá estudantil, vai ser Pode fazer um pedido sempre pela internet, na hora que ele estiver pronto, eles enviam para a gente aqui, vai ser distribuído. É pelo SIGA, né? Vocês pedem um crachazinho por lá, eles imprimem, né? Em Goiânia, e eu trago aqui para vocês. Sim? Não uma pergunta, mas um pedido para os outros alunos, para não sair imediatamente quando acabar, porque os alunos da tarde começaram a fazer um grupo de WhatsApp para passar informação, então vocês vêm falar comigo quando acabar para eu adicionar vocês. Aí o Daniel já... Estou sentindo certa cadeira. Seguro dirigente estudantil. Deixa eu só falar uma coisa. Por favor. Posso ir aí perto de você? Eu queria saber se é uma perspectiva de alguém, principalmente alguém da prefeitura, da Câmara de Vereadores, a respeito do passivo estudantil, que eu não sei, eu não tenho esclarecimento necessário para saber como é que funciona, até porque é muito caro, assim, grande parte do transporte público aqui, porque grande parte é estadual. Os ônibus na Rocha UTB costumam ir muito para Brasília. E muitas pessoas atuais também são muito do entorno de Brasília e de Brasília. Você de onde? Oi?
Você é de onde? Eu sou dentro da cidade mesmo, mas eu conheço muita gente que acabou passando da cidade de volta, de Brasília, Gama, Valparaíso, Prefeito? É seu nome, é? Diego. Infelizmente, eu quero te falar que nós não temos nem transporte público, quanto mais do passo estudantil. Mas amanhã, meio-dia, eu tenho uma reunião para a gente definir o formato do transporte público que nós vamos implantar no município, deixando, separando aqui que tem dois tipos de transporte. O transporte público municipal, que é o circular mesmo, e o transporte que é o interestadual, que liga Luciânia, intermunicipal, Luciânia, Valparaíso, e interestadual que vai para Brasília, que é um problema federal que muitos já vêm buscando há bastante tempo para ver se consegue. Então, quer dizer que, em relação ao municipal, nós estamos trabalhando amanhã, eu tenho uma reunião para definir essa situação, mas vamos encontrar com certeza o transporte municipal. Muito bem. Em relação ao Inter, existe uma conversa que a gente tem acompanhado junto, né? A Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal. O Governo Federal, pela NTT, conseguiu congelar a passagem que está vencendo agora os 6 meses que deu ao governo do estado de Goiás e ao GDF, para que eles pudessem fazer o consórcio, para que seja integrado e subsidiado pelos 2 governos. Está vencendo agora, faltam 15 dias para esse prazo que eles pediram e eles precisam apresentar uma proposta para a criação do consórcio. O governo federal entrou com a construção do BRT, que é de Brasília a Lusiânia, que automaticamente ajudará os municípios aqui, né, do chamado entorno sul. Mas o governo do estado de Goiás e do GDF precisa cumprir com a proposta que eles devem apresentar nos 6 meses que vence agora há 15 dias. Nós estamos fazendo esse diálogo, começando agora nessa cobrança, porque eles ainda não apresentaram. Então precisa consolidar, porque as empresas alegam que não tem condição de fazer o subsídio sem a integração do sistema, que é um sistema exitoso que já acontece na região metropolitana de Goiânia. Então a gente tem acompanhado para tentar destravar que aqui também possa ter, né, a companhia de transporte da região, que tem a particularidade que não é só o governo do estado de Goiás, precisa que o GDF também esteja junto do consórcio. Vereadora Cátia, você acredita que não tem ônibus para Goiânia, daqui de Cidade Federal? Claro, eu acredito. Nem de Valparaíso? Eu trabalho na região desde 2000, o primeiro plano diretor fui eu que ajudei a fazer aqui. Você quer mudar, né? Com relação à questão do transporte mesmo, oi, tudo bem, gente? Me chamo Danívia, prazer em estar com vocês. Porque, no caso, eu moro em Valparaíso de Goiás, trabalho em Brasília e venho direto para cá. E fica muito pesado para ficar com esse transporte. Se haveria a possibilidade, por enquanto, de fazer a integração, de que consiga, pelo menos aqui dentro, a gente desce um ponto em Valparaíso ou aqui na Ocidental e consiga fazer mais do trajeto com transporte municipal, de forma... É o que eu vou fazer, como eu te falei, amanhã eu tenho uma reunião para definir qual a forma do transporte municipal que nós vamos implantar aqui. Dessa reunião, a gente vai tratar de projeto de integração também, que foi deixado pelo ex-prefeito, que usa como base também aquela base do BRT lá em Santa Maria. Também tudo vai facilitar, mas tudo tem que passar por uma discussão com empresas, com empresários que podem usufruir ou fazer o transporte aqui do entorno. Então é muito grande, principalmente quando diz respeito à intermunicipal. É difícil. Aqui nós temos nossas fronteiras e atrapalha muito. Não posso deixar o nosso município criar uma lei que possa levar um transporte até Valparaíso, por exemplo. Então, no caso, começaria ali naquele portal. Seria isso? Tá, veja bem, a nossa ideia é fazer como se fosse um convênio municipal para isso, Lusiânia, Cidade Central, para que possa os ônibus daqui adentrar lá em Valparaíso e vice-versa. A ideia é essa. Até para ver integração, né? Porque em Lusiânia tem um ônibus para todos, né?
Lusiana tem um gratuito, né? Tem um gratuito, né? E roda lá, né? De semana passada com o prefeito daí tá chorando, não tem mais como pagar. Você vai ter que concorrer, né? Aí vai poder fazer a integração, né? Vamos trabalhar aí. Obrigado. Não, só uma sugestão aqui, seguindo a que disse a reitora. Nós temos na grade curricular 2 disciplinas que são Laboratório de Projetos 1 e Laboratório de Projetos 2. Numa unidade acadêmica, cuja função, ou seja, a temática é inovação para a gestão. Então, eu acho que um bom desafio, um projeto, né? Da nível. Um bom desafio para os cursos aqui, desse próximo semestre, é elaborar, fazer um levantamento para ver quantas pessoas vêm de onde, né, para cá, em que horários, etc., e qual seria a demanda e depois quais seriam as alternativas, né, de um transporte mais eficiente. Poderia ser uma primeira contribuição, né, do Instituto de Inovação e Gestão, né, para a solução de problemas aqui Sugiro que a prefeitura destine uma certa verba para a gente pagar bolsa para os estudantes fazerem esse trabalho de campo, se for preciso. Lula não ouviu. Uma sugestão, os alunos do IFG, com muita batalha, com muita luta, o grande estudante do IFG conseguiu que a Prefeitura de Valparaíso pudesse levar os alunos lá. Eu acho que seria o caso de procurar a Prefeitura para fazer com que esse ônibus chegue até aqui, para trazer os estudantes da UFG também. O que eu acho que é importante é entender o problema na sua extensão e estudar uma proposta que seja viável, que seja permanente, cultural. E acho que vocês podem, junto com os professores aqui, dar essa contribuição aqui para a região que vai refletir no próprio funcionamento. Vou aproveitar esse gancho do professor Gesiel, essas disciplinas, né? Então, nesse semestre, nós temos uma carga horária de 32 horas e no semestre que vem, 64. Nesse semestre, a gente vai definir um projeto que, coletivamente, todo o campus, né, a turma de manhã, a turma e as turmas da noite, vão pensar sobre a realidade local. Então, a gente pode, só brincando aqui com vocês, só para ver aonde vocês entraram e quais são as possibilidades. O tema pode ser transporte, na região do Os alunos, parte pode pensar no dimensionamento do problema, como o professor Gesiel colocou. Parte dos alunos podem pensar num aplicativo que possa integrar as diferentes linhas já existentes ou imaginar as outras linhas já existentes. Transporte solidário. Pode pensar nesse contexto, como em alguns lugares tem, aqui o campus lá, que é gigante, né? O campus do Fundão, né? Tem um aplicativo de transporte solidário entre todos, ou seja, essa turma que entra agora pode terminar o ano dando uma solução para cidades do entorno em relação ao tema, trabalhando vários enquadramentos, dimensões, clivagens, entendeu? Sobre esse tema. Né? Então, esse é o convite que esse campus vai fazer a todos os alunos que entrarem nele, a remeter esses alunos diante do problema das cidades do entorno, né? Das cidades do país, e encontrar soluções inovadoras para esses problemas. Né? Um desses temas, né? Mas pode ser a saúde, pode ser a segurança. Né? E quem que vai escolher isso serão vocês, juntamente com os professores, né? E aí a gente vai provocar a municipalidade, não só o prefeito Lulinha, que está hoje sob pressão, então pode continuar pressionando, porque ele disse que aguenta. Mas a Câmara também está o prefeito Fábio, né? Acho que o livro que ele fala do transporte não só de nossa cidade, como de todas as cidades, do norte, do sul, do norte, todos, foi exatamente a carga como um assunto interessante. Nós temos a região metropolitana e temos uma metrópole, como outra unidade da federação, que é Brasília. Por isso que é difícil você fazer esse gerenciamento.
reunimos por várias vezes junto com a IPT para que a gente pudesse fazer com que os ônibus que fazem as bacias, dividem com a gente com o ABC, pudessem adentrar até o ABC. Não foi possível, por ser autoridade. Aí nós tínhamos que fazer também, que é o grande problema, do transporte municipal. Para que isso você possa fazer, você tem que obedecer alguns detalhes. Primeiro, a cidade central fez o seu dever de casa, fazendo o seu plano municipal de mobilidade, de transporte dos itens da mobilidade. E o que o Lulinha falou exatamente, já está reunido com o secretário, já temos o plano municipal de mobilidade, para que a gente possa fazer, como o Lulinha falou, precisamos fazer um convênio de integração dos municípios. Porque no entorno, como cresce muito, cada um começa a fazer resolver o seu problema. Como nós temos um problema regional, tem que começar a fazer isso que o Lulinha acabou de citar, vendo o transporte gratuito, criando um problema econômico para o município. Tanto é que no nosso plano municipal de mobilidade, que tem o transporte, nós vamos ter que subsidiar parte dele. O Lulinha, como vice-prefeito, e o prefeito, terminamos o plano. Entrando agora no Lulinha, ele detectou uma outra necessidade, exatamente desse bairro mais distante que eu explico para vocês, porque as pessoas andam 2 quilômetros para ir até a divisa, lá perto de Alphaville, para pegar o ônibus que vem da Piracicabana, o Pioneiro, que vem até a divisa, acertando um pouco o Distrito Federal. O Lulinha já está acompanhando isso, fazendo um terminal rodoviário lá, e ele fazer um transporte gratuito, é só um circular dentro do Mesquita até o ABC, 4 linhas para fazer. Aí poderíamos fazer aqui no Valparaíso, começar a fazer igual o Simar falou. Todos os prefeitos da região começam a fazer a sua solução doméstica. Assim como eu fiz, o Lulinha está fazendo, levar os meninos nossos para a IFG. Nós pegamos o ônibus, a Secretaria de Educação manda até o IFG. Mas nós temos a UEG em Lusiana também. Nós levamos também os alunos. E aí a gente olha e vê que o município que fez um plano municipal de mobilidade foi a cidade federal. Precisamos começar a conversar com os outros municípios, que agora com a Universidade Federal do Estado de Goiás, em cidade central, você criou uma dificuldade que é muito boa, que ela cria dentro de cada cidade a necessidade do plano municipal de desenvolvimento, que temos que crescer. E aí precisamos da universidade, de repente, para que a gente possa, os municípios, fazer essa integração na mobilidade. Então, o município está acompanhando, já está fazendo isso, mas para que os outros municípios integrem, precisamos que eles também façam o seu plano de mobilidade, que seja encaixado nas linhas, nos centros itinerários, junto com a cidade central, com o campo e com os Lulianos. Entendeu? De repente, nós somos das regiões do Brasil que mais cresce. Só para vocês terem ideia, a Equatorial, que é a Saniac, faz aproximadamente 15 a 20 ligações por dia dentro da cidade do Estado. Nós temos só no bairro aqui, o Lulinha está entregando alguns apartamentos, temos uma empresa só com 2.000 unidades para entregar agora. Tivemos semana passada em Valparaíso, entregando 600 unidades dentro de um bairro de Valparaíso. Agora, como cresce isso? Se não começar a utilizar tecnologia, e agora, chegando à Universidade Federal, que é o grande desenvolvimento da nossa cidade, e pensar que ela também é um grande desenvolvimento da região. E aí, vamos começar a fazer as políticas juntamente com vocês. Muito obrigado, prefeito. Só para vocês terem uma ideia, vocês estão colocando aqui, do ponto de vista da mobilidade, essa discussão aqui, para resolver, significa que a chegada do UFG criou, dentro do conceito de mobilidade, uma nova centralidade. Um novo ponto, né, que está atraindo, né, e novo vetor, né, de interconexão de políticas públicas. Isso é uma coisa, né, é muito importante para os alunos perceberem. E só complementando aos vereadores aqui, e o plano de mobilidade foi levado até a Câmara dos Vereadores, alguns aqui votaram, e fizeram esse discurso sempre falando. A nossa cidade, o presidente está aqui, votou um plano de mobilidade discutido, debatido, gastamos mais de 2 anos para fazer isso, eu e o Lulinha, como prefeito. E agora, trazendo aí a Universidade Federal, fazer
pensamento de crescimento, não só municipal como regional, é hora de discutir mais rapidez para que possa trazer essa possibilidade os alunos chegarem até aqui na cidade mental e explodir com umas outras comunidades. Acabou que ele já falou que é um pouco da Essa é a verdade. Não sai. À disposição. Não, eu falar, pessoal, aqui. Eu acho que a universidade é um local para... A nossa função principal é formação de pessoas. A universidade existe para formar pessoas. Agora, a universidade pública, que o professor Orlando mencionou, é uma universidade que forma pessoas num ambiente de pesquisa e de extensão. Então, isso é importante porque essas atividades colocam os nossos professores altamente qualificados em permanente contato com os desafios do conhecimento científico e técnico na fronteira do conhecimento. E eles levam junto os seus estudantes para participar dos projetos de pesquisa, dos projetos de inovação, dos projetos de extensão. Então, num ambiente como o da Universidade Federal de Goiás, os estudantes se formam envolvidos na produção do conhecimento, nas suas fronteiras e na transferência desse conhecimento. Então, a universidade é um local de formação de pessoas, mas é um local também de soluções. Então, o professor Orlando mostrava lá que nós temos cerca de 136 milhões por ano para as despesas correntes da universidade. Desses 136, cerca de 31 milhões é para assistência estudantil. Agora, o que significa esses 148,5 milhões aqui? São projetos, são cerca de 100 convênios, contratos, etc., que a universidade foi chamada, um grupo de pesquisa, um ou mais pesquisadores, para desenvolver. Então, são projetos envolvidos com a solução de problemas específicos. Os governos estaduais, de diferentes locais, o nosso inclusive, diferentes instâncias do governo federal, né, e principalmente nesse caso aqui, de empresas, de diferentes empresas. Então, como mencionou o professor Orlando, esses quase 150 milhões é o resultado da captação de recursos via contrato, envolvendo professores e estudantes de pós-graduação e de graduação para resolver problemas da sociedade. Então, nós somos um lugar para resolver problemas. Então, a solução para os problemas de mobilidade do entorno certamente passarão aqui por esse instituto. Esse é um ponto. Mas, além de dizer, aqui é muito mais do que o total das despesas do orçamento discricionário da Universidade por ano. Mas isso aqui são só contratos. Desses 148, 71 milhões são de contratos na área de inteligência artificial. Então, a turma aí do AI para a política pública se prepara porque a demanda é grande. Mas, além disso aqui, nós tivemos, isso é só de 2024, em 2024, 34 milhões de TERs. São transferências de recursos do governo federal para financiar outro conjunto de projetos para resolver problemas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e de tantos outros. Então, é 150, mais 34, mais 50 milhões que veio da FINEP, que é uma agência federal que financia infraestrutura de pesquisa para melhorar os laboratórios, etc., também só em 2024. E mais cerca de 30 milhões que veio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. E tudo isso, então, 150 mais 34, mais 30, 200 e poucos, 210, 220 milhões que a universidade recebeu em 2024, distribuído para diferentes laboratórios e grupos de pesquisa para abordar, tratar e oferecer soluções, né, para problemas do setor e das empresas. Né? Então, é um contraponto, e aqui não é diferente, não será diferente. Então, o I2G, né, com toda a versatilidade, né, com toda a inovação da sua abordagem, certamente entrará rapidamente para o rol, né, das unidades acadêmicas, dos grupos de pesquisa que vão participar dessa captação. Né? E eu acho, dadas as características aqui do entorno, que certamente a questão da mobilidade do entorno de Brasília pode ser uma primeira temática de estudo
aqui do Instituto de Inovação e Gestão. É só para complementar isso. Então, estamos satisfeitos? Mais alguma coisa? Não. Pode. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Orlando, pela brilhante palestra, professor Eziel, professora Angelita, agradecendo a todos os estudantes, sejam bem-vindos, né, ao Instituto de Inovação e que possam ver todas as possibilidades que esse caminho vai oferecer, agora e depois, para ser definitivo, e que possamos fazer um semestre muito bom, muito sucesso, e pedimos compreensão para algumas probleminhas que a gente vai ter, como é natural, nesses primeiros meses de aula, sempre nova, tudo novo. Mas a gente está aqui com afinco, motivados para proporcionar a vocês o melhor ensino de qualidade que é o FG Crista da Onda nesse sentido. Então, agradecendo a todos, uma boa noite, vão com Deus e até amanhã. Deus te abençoe.